Olá, você acompanha agora as principais notícias internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta para uma grande influência do sedentarismo como um fator de risco para desenvolver formas mais graves da Covid. Cerca de 50 mil pessoas participaram da pesquisa. Pessoas que estavam sedentárias há pelo menos 2 anos antes da pandemia eram mais propensas a serem hospitalizadas, necessitar de cuidados intensivos e morrer devido ao coronavírus. De acordo com os pesquisadores, apenas a idade avançada e um histórico de transplante de órgãos superam o sedentarismo entre os fatores de risco para contrair uma versão grave da Covid-19. Em comparação com outros fatores como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, a inatividade física foi o fator de risco mais importante em todos os resultados. Para a pesquisa, foi comparada a evolução de 48.440 adultos com Covid-19 entre janeiro e outubro de 2020 nos Estados Unidos. A idade média dos infectados era de 47 anos e 62% eram mulheres. Metade não tinha doenças prévias como diabetes, doença pulmonar crônica, cardiovascular ou renal e câncer. O Fundo Monetário Internacional declarou que vacinar é a prioridade absoluta para países emergentes. Cerca de 20 países, principalmente na África e na Oceania, ainda não começaram suas campanhas de vacinação. A economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Gita Gopinath, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 é a prioridade número 1 absoluta para os países emergentes e em desenvolvimento. Gopinath também pediu aos países ricos que forneçam vacinas aos países pobres e alertou que a desigualdade no acesso às vacinas é um grande problema que se agrava enquanto a pandemia persiste. O FMI apresentou na semana passada um panorama econômico mais otimista para 2021 e 2022. O fundo combinou essas estimativas com duas alternativas: um crescimento da economia mais rápido se a imunização acelerar, inclusive nos países pobres, ou um crescimento mais lento se a imunização atrasar. Ainda há grandes desigualdades entre os países de alta renda, segundo a definição do Banco Mundial, que concentram quase metade das doses injetadas em todo o mundo, e os países de baixa renda, onde apenas 0,1% das doses foram injetadas. Cerca de 20 países, principalmente na África e na Oceania, ainda não começaram suas campanhas de vacinação. No Brasil, a vacinação começou em janeiro e avança lentamente. A Agência de Medicamentos FDA e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendaram uma pausa na aplicação da vacina Johnson após 6 casos de coágulos. As agências americanas FDA e o CDC recomendaram que a aplicação da vacina da Johnson contra a Covid-19 seja pausada no país. 6 pacientes apresentaram coágulos sanguíneos depois que receberam o imunizante. Em uma publicação numa rede social, a FDA afirmou que a recomendação era feita por excesso de cuidado. As agências estão revisando informações para analisar os casos de coágulos e avaliar a importância deles. E até que esse procedimento seja concluído, a recomendação é desta pausa na imunização. Ao todo, 6.800.000 doses da vacina já foram aplicadas nos Estados Unidos. Além dela, o país também aplica as vacinas da Pfizer e da Moderna. No Brasil, a vacina da Johnson foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no dia 31 de março. A vacina também já foi aprovada para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas previstas para o segundo semestre. A vacina é a única que, quando disponível no país, deve ser aplicada em apenas uma dose. E olha só, o Reino Unido alcançou com um pouco de antecedência o objetivo de oferecer antes de meados de abril, pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus a todos os maiores de 50 anos e as pessoas mais vulneráveis expostas.
Mais de 32 milhões de pessoas, de um total de 66 milhões de habitantes, receberam pelo menos uma dose da vacina no Reino Unido, que manteve a meta de oferecer ao menos a primeira dose a todos os adultos até o fim de julho. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que foi superada mais uma etapa muito significativa no programa de vacinação. Após ter registrado até 8.700 mortes em uma semana no fim de janeiro, o Reino Unido viu a pandemia recuar para 238 óbitos nos últimos 7 dias. A redução ocorreu após uma campanha de vacinação massiva iniciada em dezembro do ano passado. A Organização Mundial da Saúde alertou para o crescimento exponencial da pandemia de Covid. Apesar da situação trágica, a entidade disse que há motivos para otimismo se medidas adequadas forem tomadas. A vacinação segue na maior parte do mundo de forma desequilibrada, com algumas nações imunizando a população de forma mais rápida. Nesta segunda-feira, Maria Van Kerkhove, responsável técnica pela Covid-19 na Organização Mundial de Saúde, fez um alerta sobre o crescimento exponencial da doença. Estamos em um ponto crítico da pandemia. A trajetória da doença cresce pela 7ª semana consecutiva. Na semana passada, tivemos mais de 4 milhões e 400 mil casos relatados. Se comparar com um ano atrás, tivemos cerca de 500 mil casos por semana. Apesar da tragédia universal, a OMS vê motivos para acreditar que a situação pode ser contornada se medidas adequadas forem tomadas. This pandemic is a long way from over. Esta pandemia está longe de terminar, mas temos muitos motivos para o otimismo. O declínio nos casos e mortes durante os primeiros 2 meses do ano mostra que esse vírus e as variantes podem ser interrompidos. This virus and its variants can be stopped. Segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais, mais de 2 bilhões e 900 mil pessoas morreram no planeta vítimas da Covid-19. O caminho para os Jogos Olímpicos de Tóquio foi cheio de obstáculos. Entre o adiamento histórico de um ano atrás devido à pandemia, as diversas renúncias de cargo e outras diversidades que apareceram ao longo do caminho. A menos de 100 dias para o começo da competição, ainda há muitas dificuldades a serem superadas. Na época da escolha do Japão para sediar os Jogos Olímpicos, 2 anos após o terremoto, o tsunami e o desastre nuclear na usina de Fukushima, o governo apostava alto no sucesso do evento, que chamou de Jogos de Reconstrução. Mas ninguém imaginou os obstáculos que teriam pela frente. Após questionamentos sobre os custos de construção de um novo estádio olímpico e sobre a logomarca dos Jogos, o primeiro escândalo veio em março de 2019. Na ocasião, o presidente do Comitê Olímpico japonês, Tsunokazu Takeda, renunciou. Aos 71 anos, Takeda justificou a decisão por causa da idade. Mas ele estava sob pressão por uma acusação judicial na França, por suspeita de subornar membros do Comitê Olímpico Internacional em apoio à candidatura de Tóquio. Um mês depois, outra demissão. O ministro responsável pelos Jogos Olímpicos, Yoshitaka Sakurada, foi acusado por repetidos erros em 6 meses de mandato. Mas o pior viria em 2020, com a chegada da Covid-19. Por causa do aumento da pandemia, em 24 de março de 2020, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021. A decisão, somada às medidas de prevenção, implicou em um custo adicional de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Elevando o orçamento total para mais de 15 bilhões de dólares, um recorde para uma Olimpíada. E os problemas estavam longe de acabar. Em fevereiro, o presidente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, renunciou após ser acusado de declarações sexistas. Ele foi substituído por Seiko Hashimoto, e a porcentagem de mulheres no conselho executivo da organização aumentou de 20% para 42%. No dia 25 de março, a tocha olímpica iniciou o trajeto em Fukushima
rumo a Tóquio, onde, se não houver mais contratempos, os Jogos vão ser realizados entre 23 de julho a 8 de agosto. Mas o evento não vai ter a participação do público estrangeiro e a participação dos japoneses será pequena. Em uma entrevista ao canal japonês TBS, o número 2 do principal partido que governa o Japão afirmou que os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ser cancelados como último recurso, no momento em que o país enfrenta um novo surto da pandemia de coronavírus. E a pandemia de Covid-19 tomou conta do mundo há mais de um ano. E, por isso, muitas rotinas tiveram de ser alternadas. Para continuar a movimentar a economia e preservar a saúde das pessoas, muitas empresas colocaram os funcionários trabalhando de casa. Mas será que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade? Para Beatriz de Souza, moradora do Vale do Marne, na França, a opção do home office trouxe diversos benefícios, principalmente o de aproveitar o tempo que ganhou com a família. O home office trouxe mais serenidade à minha rotina. Me deparei, como a maioria das mães, com escolas e comércios fechados. Tive que manter meu emprego e tomar conta das crianças. Esse formato de home office combina trabalho com prazer. Assim a gente trabalha de casa, em boas condições, sem infectar ninguém. Todo mundo fica feliz. A mãe fica feliz porque trabalha em boas condições. Os filhos ficam felizes porque a mãe está em casa. E os clientes estão contentes porque o serviço não parou. Oferecemos a eles a mesma qualidade de trabalho. Para Adriana Ducluzet, gerente de uma empresa de recrutamento, mesmo em casa é importante achar momentos para substituir a hora do café e as boas conversas de corredor. Para substituir a hora do café ou do cigarrinho, incrementamos várias coisas. Fizemos encontros informais. Esses encontros ocorrem durante as horas de trabalho, no final do dia ou no começo do expediente. Fazemos a pausa do cafezinho, aperitivos, tudo isso ajuda a manter as relações pessoais. O gerente também explica que existe um psicólogo acessível para toda a equipe o tempo todo. Muitas empresas ainda procuram um formato correto, que depende muito da categoria dos funcionários. De acordo com Jean Pralon, psicólogo francês, é necessário encontrar um equilíbrio, mas também deixar com que as pessoas e as equipes administrem o tempo sozinhos ou em grupos. A Conmebol informou que os atletas dos principais times de futebol profissional sul-americano dos torneios de primeira categoria masculinos e femininos vão ser imunizados com vacinas da Sinovac. O anúncio foi feito no site da Confederação, que vai receber 50 mil doses do imunizante anti-Covid doadas pelo laboratório chinês. Fontes da Conmebol disseram que as imunizações devem terminar antes do início da Copa América na Argentina e na Colômbia, marcada para 13 de junho. De acordo com a entidade, até o momento nenhuma outra confederação no mundo conseguiu obter imunizantes para iniciar um processo de vacinação em massa de atletas. O texto publicado pela Conmebol ressaltou que os pormenores logísticos e operacionais do processo de vacinação serão informados oportunamente em coordenação com as associações filiadas. Os protocolos de segurança estabelecidos e aprovados pelos governos dos 10 países do subcontinente vão ser mantidos, mesmo com a vacinação, e para possíveis mudanças, um painel de especialistas vai ser consultado. E olha só, a decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água procedente da usina nuclear de Fukushima gerou protestos em diferentes instâncias. A usina nuclear no nordeste do país sofreu acidente após tsunami em 2011. Enquanto em Tóquio, pessoas foram à porta do escritório do primeiro-ministro demonstrar insatisfação com a medida, o governo chinês expressou preocupação. Pedimos fortemente ao Japão que reconheça as próprias responsabilidades, sustente uma atitude científica, cumpra com as obrigações internacionais e responda às preocupações da comunidade internacional, países vizinhos e os próprios cidadãos. A decisão japonesa põe fim a 7 anos de debates sobre como se desfazer da água das chuvas, das camadas subterrâneas ou das injeções para resfriar os núcleos dos reatores. As instalações entraram em fusão em consequência do tsunami de 11 de março de 2011. O governo alega que o lançamento vai ser feito depois de garantir que a água se encontra em um nível de contaminação inferior aos padrões de segurança.
Pescadores e agricultores de Fukushima também criticaram a decisão, porque temem que prejudique ainda mais a imagem dos produtos locais entre os consumidores. E a China tem feito grandes investimentos em robótica e inteligência artificial. E os robôs já são usados para entregar encomendas e atender restaurantes. E é claro, o melhor amigo do homem não poderia ficar de fora dessa. O AlphaDog já é realidade. É rápido, obedece a comandos e não deixa surpresas desagradáveis no chão. Esse é o AlphaDog, uma resposta robótica a dois amores emergentes da China: animais de estimação e tecnologia. O cão de caça usa sensores e inteligência artificial para ouvir e ver o ambiente. O pet ainda pode até ser levado para caminhadas. Estamos explorando formas de ajudar os deficientes, principalmente os visuais, a ter uma vida melhor. Quando o cão-robô tem a função de visão, audição e diálogo, ele pode interagir facilmente com pessoas com deficiência, acompanhando elas ao supermercado ou no ônibus. Os criadores na cidade de Nanjing dizem que o cão-robô, que tem uma velocidade de quase 15 km por hora, é o mais rápido do mercado. Os desenvolvedores usam tecnologia 5G para fazer o robô operar de forma autônoma. O AlphaDog tem capacidade visual e sensores para sentir o ambiente ao redor. O pet mecânico pode calcular o atrito e a distância do solo para ajudar a altura, a frequência dos passos e se adaptar ao ambiente. A posse de cães foi proibida sob a liderança do fundador da China comunista, Mao Tse-tung. Mas isso tem sido deixado de lado drasticamente nos últimos anos. No primeiro mês de vendas, mais de 1.800 AlphaDogs saíram das prateleiras. Apesar do alto preço de 16 mil yuans, cerca de $2.400. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.